Ô Saravari, quero começar falando contigo sobre o dado importante do dia, o payroll, que acabou até trazendo algumas movimentações importantes para o nosso mercado, para o mercado americano. Queria entender um pouco da sua visão, né, sobre esses dados, né? A gente vem vendo dado de inflação, dado de mercado de trabalho, expectativas com o Federal Reserve e tudo isso juntando as pecinhas, trazendo esse otimismo que a gente está vendo por aqui e lá também. Como que você avalia os dados e esses impactos que a gente está vendo no mercado? A gente até tivemos vários dados, né, ao longo da semana, como sempre, antecipação do payroll, né, o famoso ADP talvez tenha sido o indicador mais importante, e chamou atenção. O ADP falou, que coisa estranha, né, o mercado privado ali fechando postos de trabalho, né, mas é lógico que alguns falam que ele pode ser uma antecipação, ele pode ser um indicador completamente diferente. Veio o payroll hoje, mostrando ainda, se a gente olhar para o dado cheio, vamos colocar assim, né, ele ainda mostra uma atividade econômica bastante resiliente, ou seja, a guerra comercial trouxe muita volatilidade. Para mim, né, como analista, estrategista, é horrível, porque a hora que você olhar para o histórico do S&P 500, você vai ver um vale ali em abril, em maio, bastante forte. Isso traz uma característica que depois você tem que ficar limpando, né, o histórico. Mas a economia norte-americana continua bastante resiliente, bastante saudável e, de certa forma, não tendo grandes impactos em relação à guerra comercial. Então, esse acho que é o principal ponto em relação ao payroll. O lado bom, talvez positivo do payroll, é que talvez a renda, os salários, todos os indicadores, talvez não tragam pressões adicionais para a inflação. Ou seja, a gente tem indicadores que a inflação para de piorar, como a gente já tem visto CPI, PCI, ao longo dessas últimas semanas, ao longo desses últimos meses, arrefecendo, né? E aí abre espaço para o próprio presidente do Banco Central ter a possibilidade, né, caso necessário, né, sempre acompanhando os dados, que acho que é também um pouco em relação aqui no Brasil, se existe espaço de acelerar a queda de juros ou não por lá. Mas o mais importante para o S&P 500, que eu sempre falo, é que as empresas estão saudáveis. Muito cuidado, lógico que tem algumas que têm maior exposição, trazendo um pouco mais de volatilidade, mas as empresas estão com expansão de earnings, de lucro, né? E se a gente olha até o próprio ADP e o payroll também, você tem informação de pós-trabalho em alguns setores que mostram que a economia continua bastante sólida, bastante aquecida e o mercado vai reagindo positivamente. A gente lembra também que, inclusive nesse primeiro semestre, né, até fazendo aqui uma lembrança, teve uma reportagem no portal aqui da BMC News, falando um pouquinho sobre os melhores, né, índices do mundo no primeiro semestre. Está lá no portal da BMC News e chama atenção que o Ibovespa, principalmente quando a gente mede em dólar, né, ou seja, também teve o efeito cambial, foi um dos melhores investimentos do mundo em termos de rentabilidade, não só em moeda local, mas também em dólar, quando a gente compara também essa variação cambial. Mas o melhor investimento aqui, de curiosidade, curiosamente, foi o DAX, né? Então, alguns índices também bateram suas máximas, mostrando que talvez todo aquele pessimismo que a gente tinha em relação à guerra comercial não vai se concretizar. É lógico que também tem um pano de fundo geopolítico, que também o mercado não quer comprar, e acho que o próprio presidente norte-americano e outros envolvidos não querem que a gente tenha uma extensão dessa guerra, ou seja, outros envolvidos fechando a distribuição de petróleo e outros impactos que poderiam impactar tanto a economia como a expectativa de inflação. Então, por mais, enfim, possa ter alguma crítica aqui, mas é um ambiente que tem, lógico, sempre ruídos, mas esses ruídos talvez não sejam tão intensos assim. Guerra comercial existe? Não acabou, né? Mas continua talvez num tom bem menor do que se esperava. Geopolítica existe? Sim, né? E realmente é preocupante, mas também talvez bem diferente do que a gente esperava há 2 semanas atrás. Então é um pouco disso. O mercado talvez esteja reduzindo um pouco dessa aversão a risco e vai também nos ajudando aqui nosso Ibovespa, entrando dinheiro, que não para de entrar dinheiro, né? E o Ibovespa também vai agradecendo e batendo novos recordes. Vamos ver se a gente fecha hoje num novo recorde histórico, né?